Exatamente. Furriela, inclusive, né, já falando mais sobre essa decisão de Biden, de fato a decisão em si parece que não é uma surpresa, né? Já vinha sendo muito esperada. Agora, a surpresa talvez fique ali sobre o desenrolar, os próximos passos desta eleição. Biden, na sua visão, ele sai deste cenário político isolado, enfraquecido? A decisão, ela reflete ali, de alguma forma, uma tentativa de preservar a unidade do Partido Democrata, ou ela expõe uma fraqueza mais estrutural nesta capacidade do partido de apresentar um candidato que seja viável ali contra Donald Trump? Bom, primeiramente, um ponto que você pegou estrutural é o que o Partido Democrata tem sofrido, o problema estrutural. Em relação à candidatura, à retirada, a gente esperava para esse final de semana essa notícia, porque as várias pressões que foram ocorrendo, principalmente no último mês, inclusive da imprensa americana, da imprensa internacional, por parte de investidores, por parte daqueles que suportam financeiramente a candidatura, os doadores do Partido Democrata, retirando, cancelando doações, correligionários também do Partido Democrata pressionando Joe Biden, mas o determinante mesmo foi que na semana passada os caciques, os principais caciques, digamos assim, partidários, como Barack Obama, Bill Clinton, Hillary Clinton, a presidente do Congresso dos Estados Unidos, decidiram colocar a pressão final, colocar em xeque a candidatura. Então ele recebeu, Joe Biden, na semana passada, essa pressão que foi determinante, ficou insustentável. Então a gente já imaginava que viria no final de semana uma declaração, como acabou vindo. Mas o problema é que o Partido Democrata apostou todas as fichas num candidato que já se sabia que estava com uma fragilidade de saúde. Acho que esse é o ponto que nós temos. Mesmo há 4 anos atrás, quando ele estava na campanha que o levou a ser eleito, ele já apresentava fragilidades. Imagina aí após 4 anos, como nós vivenciamos agora. Então, é uma questão mais partidária do que qualquer outra coisa. Alternativas, no mínimo, deveriam ter sido criadas, e eu acho que até mesmo outra candidatura. A dele já não se mostrava viável, infelizmente, pelos motivos que eu mencionei. A gente sempre lamenta que seja esse o motivo, uma questão de saúde, que impeça alguém de se candidatar. Mas o fato é que não houve uma construção partidária. Ô, Furriela, e com a saída, inclusive, aí de Biden dessa corrida presidencial, você acha que, de alguma forma, isso pode afetar a percepção global sobre a estabilidade da política americana? Quais são os potenciais ali impactos, na verdade, até mesmo para os acordos internacionais que já foram firmados aí durante o mandato de Biden? Isso, de alguma forma, ganha um peso internacional aí para os próximos meses enquanto ele for presidente? Eu acho que essa turbulência de saída de candidatura, não ela isoladamente. Eu acho que alguns fatores levam a um momento de incerteza internacional em relação aos Estados Unidos. Um deles é que é único esse período eleitoral. Veja só, na história americana você encontra isoladamente alguns fatos realmente muito relevantes, mas em conjunto, tantos quanto temos neste momento, realmente é algo único. Então você tem um candidato com problemas judiciais sérios e uma condenação, que é o caso de Donald Trump. Você nunca teve na história americana alguém com esses problemas, que em alguns países, como no Brasil, poderiam impedir até a continuidade da candidatura, poderiam impedi-lo de assumir a presidência. E lá nos Estados Unidos é possível. Mas, de qualquer forma, é um candidato. Não estou dizendo se procedem ou não as acusações, não é meu ponto. Mas ter essas questões judiciais. Você tem o filho de Joe Biden também com problemas. Você teve um atentado que o objetivo era assassinar um candidato a presidente. Você tem agora um que não está em condições de saúde e continuava prosseguindo na sua candidatura. E agora desiste. Então, acho que o conjunto de fatores é desestabilizador. E, além disso, o fato dos projetos dos candidatos serem totalmente opostos. Então, se Donald Trump vier a ser eleito, ele não vai seguir a agenda internacional de Joe Biden, e muito menos a de que venha a ser, caso seja candidata e caso seja eleita Kamala Harris. Então, acho que um outro ponto de incerteza são os projetos tão opostos que candidaturas, ambas as candidaturas, independentemente de quem venha do Partido Democrata, e o que tem Donald Trump representa. Então, há uma incerteza.
em relação a como vai ser. Não há um momento de estabilidade, mas sim de projetos totalmente opostos. Inclusive, falando em projetos totalmente opostos, eu vou trazer aqui para a nossa conversa também Vandique Silveira, que está chegando na nossa programação. Vandique, chegando aqui, nosso comentarista também. Vandique, bom dia para você, obrigada pela sua presença. Já queria também começar a nossa conversa sobre este tema, ouvindo um pouco mais da sua opinião, inclusive, né, sobre estes pontos relacionados ali a essa desistência de Joe Biden. O que, na sua visão, muda, Vandique, sobre a estratégia ali dos republicanos, né? Aquele argumento, inclusive, que Trump estava usando muito sobre a idade avançada para Joe Biden, agora parece que vira até ônus para ele, porque ele é 19 anos mais velho que Kamala Harris. A gente não sabe ainda de fato se será Kamala Harris. Como que você vê aí os desafios, inclusive, para o Partido Republicano agora, neste novo cenário? Bom dia, Paula. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui de novo, mais uma vez, segunda-feira. Ótima semana para todos. Paula, o grande desafio agora, né, nós temos uma mudança radical, mais uma mudança já que era esperada, que é a captura desse quase um quarto do eleitorado que rejeita tanto Biden como rejeita Donald Trump. Esses serão os kingmakers. Esse um quarto do eleitorado vai determinar o futuro dessa eleição e quem efetivamente será presidente dos Estados Unidos. Esse é um debate muito relevante, especialmente pelo fato desse um quarto rejeitar o Biden e o Trump. Então, em tese, esse número de eleitores iria para esse terceiro candidato, candidata, como é o caso da Kamala Harris. De fato, a eleição não está definida, né? Após o atentado contra Donald Trump da semana passada, parecia haver uma clara indicação que ele seria eleito, talvez até com uma margem bastante ampla, e no momento isso voltou às cartas serem embaralhadas de novo. Outro ponto importante. Kamala Harris é a indicada e tem o suporte do presidente Biden, mas nada confirmado até daqui a algumas semanas, quando o Partido Democrata vai de fato colocar, vai apontar o seu candidato para as eleições. Apesar dela ter esse suporte, ela não é a candidata oficial do partido. E existem vários cavalos nessa corrida. E pode ser que um azarão, como o governador do estado da Califórnia, o Gavin Newsom, que tem mostrado uma certa aderência com o público mais de esquerda, as minorias, etc., possa voltar. Pelo outro lado, a Kamala tem uma atração muito grande, onde o Donald Trump tem uma rejeição gigantesca, que é entre as mulheres. Então, essa corrida presidencial, no final do dia, vai ser definida, provavelmente, por quem captura o maior número de pessoas, principalmente dentro de subculturas americanas e a questão identitária. Quero ouvir sua opinião também, Fourrier, lá no seu olhar ali, na sua visão, o que você enxerga de mudança na estratégia ali dos republicanos agora? Bom, primeiro que o atentado que sofreu Donald Trump, além de servir como comoção, chamou atenção, a gente acompanhou, né, aquele cenário todo, teve esse fator, mas teve outros. Ele acertou várias questões logo na sequência. Primeiro, ele tentou demonstrar que aquilo era parte do enredo que ele sempre diz, que constrói situações para impedir a candidatura dele e para impedir que ele seja eleito. Um outro fator, ele teve um discurso ameno e de reunificação e conseguiu unificar o Partido Republicano ao redor do seu nome, porque ele não é quadro tradicional desse partido, mesmo tendo sido presidente eleito pelos republicanos. Então, uma série de acertos que ele teve, inclusive na escolha de um vice de raiz. Então, essa construção é muito forte. Agora, ele vai ter que lidar com um cenário diferente por conta de não ser mais Joe Biden, que ele tinha toda uma construção de discurso para bater num candidato fragilizado pelos motivos, eu não falo de idade não, digo de saúde propriamente. Eu acho que é uma questão de saúde. Tem gente mais idoso em melhor situação, tem gente mais jovem em pior. Eu acho que é um pouco
dessa situação aqui que a gente tem, né? Mas, de qualquer forma, ele vai ter que construir agora um discurso com quem vier a ser o candidato. A Kamala Harris tem mais força por apoio de Joe Biden, mas um outro fator que faz com que ela tenha mais chance de ser a candidata, não de ser eleita, é o fato de que o fundo eleitoral só pode ser aproveitado por ela. O fundo eleitoral que eu digo que foi arrecadado até agora na campanha, né? Eles fizeram uma arrecadação que só podia ir para a chapa Joe Biden, Kamala Harris. Se outro candidato for escolhido, esses recursos não se aproveitam. Então, acho que isso também vai favorecer uma eventual candidatura dela. Quem vier a ser o candidato, Donald Trump vai ter que realinhar o seu discurso, vai ter que construir uma narrativa diferente daquela que ele tinha contra o Joe Biden, criticando o governo e também a situação de fragilidade. Professor Manuel Furriela, muito bom dia. Felipe Nascimento falando agora.